Sobre o estudar e o estudante, parte 2. Há certamente diversas formas de necessidade, de falta. Se alguém inexoravelmente me obriga a fazer alguma coisa, falo-ei necessariamente. E, no entanto, a necessidade deste meu fazer não é minha, não surgiu em mim, antes me foi imposta a partir de fora. Pelo contrário, se, por exemplo, sinto necessidade de passear, então essa necessidade é minha, brota de mim, o que não quer dizer que seja um capricho, uma fantasia. Não, é uma necessidade que, tendo embora o caráter de uma imposição, não se origina a minha revelia. É me imposta a partir de dentro do meu ser, razão pela qual a sinto efetivamente como necessidade minha. Porém, se, ao sair para passear, um polícia de trânsito me obriga a seguir numa determinada direção, sou confrontado com um outro tipo de necessidade. Necessidade que já não é minha, mas que, pelo contrário, me é imposta do exterior e face a qual o mais que posso fazer é convencer-me por reflexão das suas vantagens e, em consequência, aceitá-la. Mas aceitar uma necessidade, reconhecê-la, não é senti-la, percebê-la imediatamente como uma necessidade minha. É antes uma necessidade que provém das coisas, que me vem delas, forasteira, estranha. Designá-la-emos por necessidade mediata, por oposição à necessidade nascida de mim, que tem em mim as suas raízes, indígena, autóctone, autêntica. Há uma expressão de São Francisco de Assis na qual estas duas formas de necessidade aparecem sutilmente contrapostas. São Francisco costumava dizer: eu necessito de pouco e, nesse pouco, necessito muito pouco. Na primeira parte da frase, São Francisco alude às necessidades exteriores ou mediatas. Na segunda, as necessidades íntimas, autênticas e imediatas. Como todos os seres vivos, São Francisco necessitava de comer para viver. Mas, nele, essa necessidade exterior era muito fraca. Isto é, materialmente falando, São Francisco necessitava de comer pouco para viver. Além disso, fazia parte de sua atitude íntima não sentir grande necessidade de viver, ter pouco apego efetivo à vida, razão pela qual sentia pouca necessidade íntima da necessidade externa de se alimentar. Mas continuemos. Quando o homem se vê obrigado a aceitar uma necessidade externa, mediata, fica colocado numa situação equívoca, bivalente, que equivale a ser convidado a fazer sua, ou seja, aceitar, uma necessidade que não é sua. Quer queira, quer não, tem de comportar-se como se fosse sua. É assim convidado para uma ficção, para uma falsidade. E, mesmo que ponha toda a sua boa vontade em conseguir sentir como sua essa necessidade, não está garantido, nem sequer é provável, que o consiga. Feito este esclarecimento, procuremos determinar em que consiste
essa situação normal do homem a que se chama estudar. Como usamos o vocábulo estudar no sentido do estudar próprio do estudante, tal equivale a perguntar-nos o que é o estudante. Encontramos-nos então com uma afirmação tão surpreendente como aquela frase escandalosa com que iniciei este curso. Damos-nos conta de que o estudante é um ser humano, masculino ou feminino, a quem a vida impõe a necessidade de estudar ciências sem delas ter sentido uma imediata e autêntica necessidade. Se deixarmos de lado alguns casos excepcionais, reconheceremos que, na melhor das hipóteses, o estudante sente uma necessidade sincera, embora vaga, de estudar algo, algo em gênero, isto é, de saber, de se instruir. Mas o caráter vago deste desejo é revelador da sua frágil autenticidade. É evidente que este estado de espírito nunca conduziu à criação de nenhum saber, porque o saber é sempre um saber concreto, um saber precisamente isto, ou precisamente aquilo, e de acordo com a lei que tenho vindo a sugerir, a lei da funcionalidade entre o procurar e o encontrar, entre a necessidade e a satisfação. Aqueles que criaram um saber sentiram, não um vago desejo de saber, mas uma concretíssima necessidade de averiguar uma determinada coisa. Daqui decorre que, na melhor das hipóteses, e repito, salvas as devidas exceções, o desejo de saber que o bom estudante possa sentir é completamente heterogêneo, talvez mesmo antagônico com o estado de espírito que levou à criação do saber. A situação do estudante perante a ciência é oposta à do criador. Se não vejamos, a ciência não existe antes do seu criador. O criador não se encontrou primeiro diante da ciência, tendo posteriormente sentido necessidade de a possuir. O que aconteceu foi que o criador começou por sentir uma necessidade vital e não científica, procurou a sua satisfação e, ao encontrá-la em determinadas ideias, resultou que estas eram a ciência. Pelo contrário, o estudante encontra-se desde logo com a ciência, já feita, semelhante a uma serrania que se levanta à sua frente e lhe barra o seu caminho vital. Na melhor das hipóteses, repito, o estudante gosta da serrania da ciência, é atraído por ela, acha-a bonita, ela promete-lhe triunfos na vida. Mas nada disso tem a ver com a necessidade autêntica que está na origem da criação da ciência. A prova está em que esse desejo geral de saber é incapaz, por si só, de se concretizar num saber determinado. Além disso, repito, não é propriamente o desejo que está na origem do saber, mas a necessidade. O desejo não existe se, previamente, não existir a coisa desejada, seja na realidade, seja pelo menos na imaginação. Aquilo que não existe ainda não pode provocar desejo. Os nossos desejos são desencadeados pelo contato com o que já está aí. Em contrapartida, a necessidade autêntica existe sem que aquilo que poderia satisfazê-la tenha que lhe pré-existir, ao menos em imaginação.
Necessita-se precisamente daquilo que não se tem, do que falta, do que não existe. E a necessidade, a falta, são no tanto mais quanto menos se tenha, quanto menos exista aquilo que se necessita. Não é necessário sair do nosso tema para esclarecermos este ponto. Basta comparar o modo de aproximação à ciência já feita de quem apenas a vai estudar com o de quem dela sente uma autêntica e sincera necessidade. O primeiro tenderá a não questionar o conteúdo da ciência, a não a criticar. Tenderá mesmo a reconfortar-se, pensando que o conteúdo da ciência já feita tem um valor definitivo, é a verdade pura. Procurará, isso sim, assimilá-la tal como ela já está aí. Por seu lado, aquele que sente falta de uma ciência, aquele que sente uma profunda necessidade de verdade, aproximar-se-á de forma cautelosa do saber já feito, cheio de desconfiança, submetendo-o à crítica, muito provavelmente partindo mesmo do pressuposto de que aquilo que os livros ensinam não é verdade. Em suma, precisamente porque sente com radical angústia a necessidade de um saber, pensará que esse saber não existe ainda e procurará desfazer o que lhe apresenta como já feito. São assim os homens que constantemente corrigem, renovam, recriam a ciência. Ora, não é este o sentido normal do estudar do estudante. Se a ciência não estivesse já aí, o bom estudante não sentiria qualquer necessidade dela. Quer dizer, não seria estudante. Estudar é para ele uma necessidade externa que lhe é imposta. Portanto, ao colocar o homem na situação de estudante, este é obrigado a fazer algo de falso, a fingir uma necessidade que não sente. Vamos acabar desempregadas dirigindo essa sucata para o trabalho todos os dias. Você pode caminhar 25 quilômetros. Ou sentar no fundo do ônibus. Nenhum dos dois. Vou pedir carona. Garotas, Carro enguiçado não é crime. ser negro também não é. Calada, Mary. Não queremos ir presas por sua causa. Vou caprichar, querida. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more. Lugar péssimo para as três terem problemas com o carro. Não escolhemos o lugar, policial. Ele nos escolheu. Está faltando com respeito? Não sei. Vocês três têm documento? Sim, senhor. Estamos indo para o trabalho em Langley. NASA, senhor. Fazemos muitos cálculos lá. Lançando foguetes no espaço. Vocês três. Sim, senhor. Sim, policial. NASA? Interessante. Não fazia ideia que contratavam. Há várias mulheres trabalhando no programa espacial. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more.